Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as primeiras e principais notícias do Mengão Queridão, nesta terça-feira, dia 29 de abril de 2025. E olha, gente, eu tenho boas notícias para o Flamengo nas pretensões que o clube tem para a Libertadores da América. Nesse vídeo aqui, eu vou contar umas novidades para vocês. Teve reunião ontem no Ninho do Urubu e, como vocês sabem aqui, vocês ficam sabendo de tudo que acontece também fora das quatro linhas com uma profundidade que só aqui você vai achar. Bom, mas antes de mais nada, eu quero te pedir para se inscrever aqui no nosso canal. A sua inscrição é de graça e é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho, trazendo a verdade sobre o Clube de Regatas do Flamengo, doa quem doer, mesmo que doa em nós mesmos. A verdade sempre é dita aqui. Estou participando do prêmio IBEST de melhor jornalista esportivo deste ano, pela quarta vez consecutiva. A organização do evento lembra da gente e eu preciso que vocês nos ajudem, seguindo as nossas redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, para que a gente consiga ir cada vez mais longe nas etapas desta premiação. Fabrício, mas eu não gosto dessas redes, eu nem uso. Me dá de presente. Vai lá, faz a sua inscrição. Segue a gente lá, nem precisa usar. O fato de você estar nos seguindo lá já nos ajuda de montão. Então dá essa moral pra gente, se inscreva aqui, curta, comenta, compartilha, chama sempre 2 amigos seus, 2 amigas, para poder se inscreverem aqui no nosso canal e a gente continuar crescendo. Valeu? Nação, nos próximos 8 dias, o Flamengo terá uma missão árdua. Ficar bem em 3 competições. Isso mesmo, gente. Nos próximos 8 dias, o Flamengo realizará 3 jogos em 3 competições diferentes. A começar por quinta-feira agora, dia 1º de maio. Lá em São Luís do Maranhão, no estádio Castelão, o Flamengo vai enfrentar a equipe do Botafogo da Paraíba. Depois, no dia 4 de maio, em Belo Horizonte, o Flamengo enfrenta o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. E no dia 7 de maio, uma quarta-feira, lá na Argentina, em Santiago del Estero, o Flamengo enfrenta o Central Córdoba pela Libertadores da América. O técnico Felipe Luiz se reuniu ontem no Ninho do Urubu com José Boto e com Gabriel Skinner, que é o gerente de logística do Flamengo. Nesta reunião, foram debatidas as atividades que o Flamengo realizará nestes 8 dias em que estará longe do Ninho do Urubu, quando jogar em cada uma das cidades, quais atividades vão ser possíveis serem realizadas nestas cidades, a questão da alimentação, tudo foi conversado com Boto e com Skinner para que o Flamengo atravesse esses 3 jogos fora de casa sem nenhum problema. Ontem à tarde foi cheia para essas definições acontecerem lá no Ninho do Urubu. É importante salientar que no dia 1º de maio, quinta-feira agora, contra a equipe do Botafogo, o Flamengo deve levar a campo uma equipe mista, ou seja, formada por jogadores que têm poucos minutos em campo e aqueles jogadores que vêm sendo sempre utilizados. Exemplos, por exemplo, de Alan, de Matheus Cunha e de Matheus Gonçalves. Matheus Cunha e Matheus Gonçalves vêm fazendo poucos jogos pelo Flamengo esse ano. No caso do Matheus Cunha, foram 3 jogos como titular e do Matheus Gonçalves, apenas 1 jogo como titular. Desde dia 30 de janeiro contra o Sampaio Corrêa, se não me falha a memória, que o Matheus Gonçalves não entra em campo como titular. Dos 2.250 minutos que o Flamengo fez até aqui, Matheus Gonçalves acumulou apenas 155 minutos. Apesar de ser um jogador experiente, com passagem, por exemplo, pelo Red Bull Bragantino, onde foi titular na maioria das vezes, o meia rubro-negro tem apenas 19 aninhos e ainda está deslanchando na carreira, está desabrochando para a carreira. Ele vem sendo muito pedido pela nação rubro-negra para que possa, um jogo ou outro, substituir o Arrascaeta. Felipe Luiz não vê Matheus Gonçalves como um meia armador, o vê como ponta. Até chegou a falar numa coletiva que são 3 os meias que ele tem: Gerson, Gonzalo Plata e Arrascaeta.
Portanto, Matheus Gonçalves deve receber sua oportunidade contra o Botafogo da Paraíba e vai poder mostrar para a gente todo o valor que a gente sabe que ele tem. Mesclado, eu disse, porque o Alan é um atleta que vem buscando a titularidade na equipe do Flamengo, apesar de ainda não ter alcançado, e é um atleta muito mais experiente, que também deve sair jogando nesse jogo de quinta-feira. Por isso, o Flamengo não vai com um time fraco para São Luís do Maranhão, vai com um time muito forte. Eu sempre leio os comentários de vocês, e eu estou vendo a torcida de São Luís do Maranhão um pouco chateada pelos ingressos caros, óbvio, e por ir um time reserva. Pessoal, é questão de logística, é questão de priorizações. O jogo contra o Botafogo da Paraíba não é levado a sério nem pelo Antônio Carlos Zago, técnico do Botafogo da Paraíba. Ele mesmo disse que deve poupar alguns jogadores, porque o grande jogo do Botafogo da Paraíba é contra o Guarani pela Série C. Se o Botafogo tem um planejamento onde vai jogar a Vera com o Flamengo, é claro, mas ele entende que o mais importante é o Campeonato Brasileiro da Série C, imagina o Flamengo que tem 2 confrontos dificílimos contra o Cruzeiro e o Central Córdoba. Aliás, o Cruzeiro vem de vitória, pessoal, em cima do Vasco, que culminou com a queda de Fábio Carille. Fernando Diniz é o mais cotado para assumir a Nau Cruz Maltina. Mas a equipe do Cruzeiro se recupera bem. Afastou o Dudu, que criou o problema, e mandou um recado para os jogadores que ainda estão lá. Ou joga sério, ou terão o mesmo destino do Dudu. Então os caras vêm com fome de provar o seu valor, não só para o Cruzeiro, mas para outras equipes do certame nacional e, quem sabe, conseguir um contrato melhor ou um time melhor para jogar. Então, a gente não pode dar mole com o Cruzeiro neste domingo. Sem contar que, apesar da gente ter feito 14 pontos e estarmos na liderança do certame, o Palmeiras tem 13. E para dar tranquilidade para um trabalho que está começando agora, que é o trabalho do Felipe Luiz, a vitória é fundamental contra a equipe celeste para a gente ir para a Argentina, em Santiago del Estero, com calma e com confiança para poder ganhar do Central Córdoba. Aliás, pessoal, falando em Central Córdoba, os caras não estão bem no Campeonato Argentino. Nos últimos 6 jogos do Campeonato Argentino, os caras perderam 5 e empataram 1. A última vitória deles no Campeonato Argentino foi no dia 17 de março. De lá para cá, os caras fizeram 3 gols e sofreram 8 gols. Ontem, eles jogaram contra o Independiente Rivadavia e perderam em casa por 2-1, o que é uma grande notícia para o Mengão queridão. Perdendo em casa para o Independiente Rivadavia. Eita, nomezinho difícil. Os caras provaram para nós que há totais condições da gente ir lá e conseguirmos os 3 pontos também. Fabrício, será que eles não estão priorizando a Libertadores? Não. Os caras estão jogando a Vera, o Campeonato Argentino, jogando com seus principais jogadores e eles não estão conseguindo vencer. Os caras estão na 10ª colocação, de 14 pontos atrás do líder Boca Juniors no Grupo A. Eles têm apenas 18 pontos. No Campeonato Argentino, a defesa dos caras é uma peneira. Os caras fizeram 20 gols, mas sofreram 19. Os caras têm 1 golzinho de saldo só. 19 gols sofridos. Se o Flamengo acertar a mira, dá para jogar com o Central Córdoba e conseguir os 3 pontos lá em Santiago del Estero. Por isso o planejamento é tão importante. Por isso poupar minutos a jogadores contra o Botafogo da Paraíba é importante. Agora, sabe por quê que eu estou muito bem informado sobre a equipe do Central Córdoba no Campeonato Argentino? Porque o Flash Score me avisa sobre alguns clubes que eu já marquei para chegar notificações. E o Flash Score faz com que eu consiga reunir essas informações para trazer para vocês, para a gente poder avaliar e ter expectativas em cima dos jogos do Flamengo. Por isso eu recomendo que você baixe esse aplicativo, que é 100% de graça, funciona em iOS e Android
e você vai ficar informadão como eu fico sobre os clubes da Libertadores, os clubes de fora. Por exemplo, ontem o Carlo Ancelotti aceitou a proposta da CBF e será o próximo treinador da seleção brasileira. Jorge Jesus foi descartado. Onde eu fiquei sabendo dessa notícia? Aqui no Flash Score. Então dá essa moral pra gente, clica no link que tá aqui na descrição desse vídeo e também no comentário fixado e baixe hoje mesmo o melhor aplicativo de dados e estatísticas de várias modalidades do mundo. Não, eu converso muito com o Wesley, certamente é um jogador de um potencial incrível, eu me surpreendi muito quando eu cheguei aqui no Flamengo, confesso que eu não tinha visto ele jogar poucas vezes e tem muita força, fisicamente é muito imponente, tecnicamente tem uma técnica importante e acredito que pode melhorar muito na parte de concentração, na parte de posicionamento, porque é um jogador ainda muito jovem, tem uma estrada para construir e que pode sim ser o futuro da seleção brasileira e trazer um futebol diferente do que aquele que eu apresentei nos últimos anos. Não melhor, não pior, mas de uma característica diferente que provavelmente pode ser que divirta mais o torcedor, que divirta mais quem assista futebol, né? No Flamengo do Felipe ali, os laterais atacam, principalmente o Wesley, e nós lá atrás, a gente que se vire para poder cobrir os espaços e defender. Mas a gente tem trabalhado bastante, tem criado uma sincronia legal e eu procuro de certa forma falar para o Wesley aproveitar o momento. Acho que muitas vezes a gente fica pensando o que vai acontecer no futuro, para onde que eu vou, que time vai me comprar, se eu vou ficar aqui. Falo para ele, cara, aproveita o futuro, porque você ainda tem coisa para construir no Flamengo, é o maior clube do Brasil, você está tendo a oportunidade de se fazer ver para todo mundo, de já jogar na seleção brasileira. Eu me vejo quando eu tinha 21 anos. Então, só falo para ele aproveitar o momento, porque é um momento muito especial. Sabe as palavras do Danilo sobre o Wesley, né? O Danilo que esteve ontem no programa do Galvão Bueno, na Bandeirantes, e falou sobre muitos tópicos envolvendo o Flamengo. Mas esse, diretamente falando do Wesley, eu achei fundamental, porque jogadores experientes, com a bagagem que ele tem, que o Alexandro tem, vindos da Europa, como o Davi Luiz também esteve aí e ajudou muito alguns crias do Flamengo, são fundamentais para os meninos que estão subindo terem consciência do que é a carreira, daquilo que vai acontecer na carreira deles, para que eles possam ter um norte, não se perderem, como o Lohan, que a gente viu nas imagens aí com o Wesley e acabou se perdendo. O Lohan, que vai jogar o Mundial de Clubes Sub-20 pela equipe Sub-20 do Flamengo contra o Barcelona, poderia estar já na equipe principal do Flamengo, assim como o Matheus Gonçalves está, assim como o Wesley está, mas teve a cabecinha fraca. E jogadores como esses, Danilo, Alexandre, são fundamentais para poder ajudarem os nossos meninos a subirem melhor. Mas olha, se o Flamengo está bem na lateral direita, estamos muito bem servidos na lateral direita, na lateral esquerda, o psicólogo do Flamengo junto com o Felipe Luiz fizeram um trabalho muito forte, mental, em cima do Ayrton Lucas. Conselhos do treinador que jogou naquela posição e também do psicólogo do clube surtiram efeitos no camisa número meia dúzia do Mengão Queridão. A gente vê um crescimento muito grande do Ayrton Lucas dentro de campo e isso se deve muito a essa parte mental, que foi, como eu já disse, orientada por Felipe Luiz e pelo psicólogo da equipe rubro-negra. Agora, o Ayrton Lucas vai precisar ter um mental muito forte mesmo, porque o Alexandro tá voltando aí para poder brigar com ele pela titularidade. Mas olha, vocês sabem que o Flamengo vai disputar o Super Mundial de Clubes no dia 14 de junho até o dia 13 de julho, né? Pois é, a estreia do Flamengo é no dia 16, uma segunda-feira, contra o Esperance, em junho. Sabe quem tá voltando para jogar esse Super Mundial? Matias Vinha. Então, Ayrton Lucas, além de ter que ficar muito esperto com a situação do Alexandro e ter uma força mental boa para ser cada dia melhor e garantir a titularidade no Flamengo, também vai ter que se preocupar com o Matias Vinha. Era programado que o Matias Vinha só retornasse no segundo semestre deste ano, assim como o Pedro. Mas isso sobre a batuta do nosso queridíssimo Dr. Márcio Tanuri. Agora, com um novo departamento médico mais estruturado, com novos equipamentos, os caras estão conseguindo bater recorde de recuperação de jogadores e o Matias Vinha
deve ficar pronto para a segunda metade do final do mês de maio. Ou seja, no comecinho de junho, Matias Vinha já deve começar a ganhar minutos para atuar pelo Mengão Queridão e vai ficar pronto como mais um reforço para o técnico Felipe Luiz para o Super Mundial de Clubes. É ou não é uma baita notícia, nação? Ter o elenco todo para o Felipe Luiz no meio do ano, que é quando as competições começam a afunilar. Para mim, é sensacional. Sem contar que, no meio do ano também, teremos reforços. Jorginho já está chegando aí. Teremos mais pelo menos um meia e pelo menos mais um atacante. O que vai fazer com que o Flamengo fique mais forte, mais firme. Com o retorno do Vinha, Alexandro pode ser sim o reforço que o Flamengo estava procurando para a zaga, uma vez que o Vitão, se sair do Internacional de Porto Alegre, deve sair para fora do país. Como eu já disse a vocês, o Osasuna está interessado no zagueiro, que era o principal alvo de José Boto para reformar o sistema defensivo. Com esses nomes, vocês acham que o Flamengo dá conta de fazer um bom papel no Super Mundial de Clubes? E o Danilo, as palavras dele sobre o Wesley são exageradas ou o moleque tem esse potencial todo mesmo? Coloquem aqui nos comentários a opinião de vocês. Nação, eu vi muitas críticas em cima do Arrascaeta nesse início de temporada, né? Bom, ele deu a resposta dele onde ele tinha que dar, dentro de campo. Ele é o artilheiro do Flamengo e o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 5 gols. E ele tem 8 participações diretas nos 15 gols marcados pelo Flamengo no Brasileirão. Ou seja, são 5 gols e 3 assistências do Arrascaeta. É o jogador com mais ações ofensivas na equipe rubro-negra, o que prova que ele ainda tem muita lenha para queimar. Ele bem, fisicamente, ele é um dos melhores do mundo. E sim, o Felipe tem que trabalhar com a minutagem dele. Precisamos, sim, de um meia para revezar com o Arrascaeta, para dar um calor no Arrascaeta, para ele se manter competitivo e também para ele se manter em forma. Porque o Arrascaeta em forma ainda vai dar para jogar mais 3, 4 anos em alto nível com certeza absoluta. As críticas vieram e ele deu a resposta dentro de campo. Quem deu a resposta também foi a Conmebol. A Conmebol veio ao público ontem informar que a final da Libertadores da América deste ano será em Lima, o mesmo palco onde o Flamengo derrotou o River Plate de virada em 2019 por 2-1, reconquistando a glória eterna e reconquistando a Libertadores da América. Coincidências à parte, o Flamengo vai ter um trabalho muito grande para poder chegar a Lima esse ano como chegou em 2019. Vocês acreditam no Mengão Queridão? Vocês acreditam que vamos estar em Lima na final da Libertadores da América? Coloquem aqui nos comentários. Por favor, não esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar, recomendar o nosso canal e nos seguir nessas redes sociais que são fundamentais para a gente conseguir abrir portas e continuar falando a verdade do Mengão Queridão. Doa quem doer, mesmo que doe nós mesmos. Tenham todos uma excelente terça-feira. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.